Olá, Marcelo Christian aqui. Eu quero falar aqui com você sobre algo incrível, que é a capacidade que você tem de criar o mundo que você vive, de criar o mundo que você quer, de criar o mundo que você possui. Isso é fascinante, eu tenho estudado muito sobre isso, utilizando as ferramentas que a PNL tem, as ferramentas que o coaching traz. A história é o seguinte: tudo aquilo que eu vejo, seja por contexto, seja pela história que eu tenho, tudo aquilo que eu vejo, eu crio. Então, como o próprio Jerônimo diz, o Jerônimo Temer, que é uma pessoa que eu sigo muito, ele diz que a frase correta nossa deveria ser assim: no meu mundo eu vejo isso. Como pode duas pessoas numa sala ou 100 pessoas numa sala, um palestrante falar uma coisa de um jeito e cada uma entender de uma forma, entender de um jeito? Como pode um pai que tem filhos gêmeos, os dois são diferentes? É que cada um interpreta diante do seu mundo, da sua vivência, aquilo que tem. E é isso que eu quero comentar aqui com você. A ideia então é que o que eu vejo, eu crio. Eu crio por quê? Porque eu acabo me tornando, sendo a pessoa que eu estou vendo. Eu entro dentro daquele contexto que eu vejo. E por entrar naquele contexto, dentro de uma história, de um personagem, eu me torno fazendo as atitudes que aquela pessoa tem, que aquela atitude daquelas pessoas fazem. E por ser aquela pessoa, por fazer coisas que aquela pessoa tem, o que acontece? Acabo, de uma maneira muito interessante, surpreendente, colhendo os benefícios e as coisas também não muito boas que aquele papel, aquele personagem, aquela história criada tem. Então, é um princípio bem simples e eu vou repetir para vocês. O que eu vejo, eu crio. Eu crio por quê? Eu crio, na verdade, porque eu acabo sendo, acabo fazendo e acabo tendo resultados daquilo. Como que eu altero isso? Como que eu faço para poder mudar esse cenário? Como que eu faço para poder alterar essa história? A primeira coisa que você tem que fazer é realmente alterar a tua história, né? Essas histórias que você conta. Histórias essas que têm personagens. E muitas vezes a história que eu conto, ela é cheia de melancolia, cheia de vitimismo, cheia de sofrimento. E na verdade, o personagem que está ali sou eu. Essa é a primeira coisa que eu mudo. A segunda coisa que eu posso fazer para mudar é realmente tendo consciência dessa estratégia, que muitas vezes eu estou dentro de um cenário que eu mesmo crio por uma experiência passada que eu tive, por algo que me ocorreu. Eu vou falar uma história para você. Tenta imaginar uma empresa e a pessoa acredita que naquela empresa não é possível ser promovida. Nessa empresa não é possível ser promovida, nessa empresa só é promovida quem puxa, quem faz isso, quem faz aquilo. Eu acabo então contando essa história e eu acabo me comportando como isso. E aí há uma rodinha de pessoas, há um grupo de pessoas que estão se destacando e eu começo a criticar aquelas pessoas, eu começo a dizer, fruto da minha história, aquilo que eu estou vivendo. Interessante. E depois, o que eu faço? Por me comportar daquele jeito, de coisas que eu estou vendo, eu acabo sentindo isso. E aí vem coisas como rancor, como ódio. E aí há uma promoção, eu já estou naquele comportamento. O que eu faço? O que acontece comigo? Por eu me comportar desse jeito, eu acabo colhendo os frutos daquela postura. Por isso, eu quero dizer a você que para você mudar, você precisa mudar a tua história. Mas a tua história também, ela está vinculada a um contexto que você está inserido. Contexto esse vindo de coisas que você ouve, de coisas que você vê, de coisas que você percebe. E tudo isso através das nossas crenças, da interpretação individual de cada um. Como faz para mudar isso? Mudando as histórias. Como faz para mudar isso? Mudando a interpretação dos fatos, escolhendo olhar alguma coisa em detrimento da outra.
Dica do Marcelo Christian para você: sucesso, mude a sua realidade.